Devido à natureza das imagens do programa a seguir, recomenda-se discernimento ao espectador. Neste exato momento, predadores invisíveis a olho nu se infiltram no seu mundo. Suas defesas serão inúteis contra sua força impressionante. Eles causarão desfigurações grotescas, farão você sangrar por todos os orifícios e até mesmo paralisarão os órgãos vitais de seu corpo. Eles farão praticamente de tudo para sobreviver por mais um dia, mesmo que isso signifique matá-lo. Não fazemos ideia do potencial que eles têm para criar uma doença grave. O que mais me assusta é de onde o próximo micróbio assassino virá. E que forma ele terá? Aventure-se dentro do mundo perigoso dos germes assassinos. Ciência viva. Bactérias, vírus e parasitas, todos têm algo em comum. São germes, as criaturas mais antigas e minúsculas da mãe natureza que só são visíveis através de um microscópio. Quantidades incontáveis desses micro-organismos espreitam à nossa volta. Muitos são benignos. Alguns são até benéficos para nós, como os probióticos, que são bactérias boas que vivem em nossos estômagos e combatem as bactérias ruins. Mas existem outros que nos deixam morrendo de medo porque podem matar violentamente. Baseada em seu potencial de produzir doenças globais e sofrimento humano, aqui estão 10 dos mais alarmantes germes do nosso planeta atualmente. Número 10, os Streptococcus do grupo A, chamados de comedores de carne. Umas férias no Havaí deveriam ser um passeio divertido e relaxante para Gary Aguiar e sua família. Mas, à espreita nesse paraíso tropical, havia um predador microbial pronto para atacar sua próxima vítima. Durante uma excursão de mergulho, Gary arranhou a canela em um coral debaixo d'água. Eu estava caminhando pela praia e notei que na minha perna esquerda havia um arranhão que estava particularmente profundo. E escorria muito sangue dele. Bem, eu pensei, vou lavar e você sabe, ele vai secar no sol quente do Havaí, então eu não pensei mais naquilo. Em 48 horas, Gary estava com um tipo violento de enfermidade tão severa que foi levado correndo para o hospital. Eu me lembro dos médicos entrando e me dizendo que eu estava com uma infecção na perna e precisavam cortá-la inteira. A bactéria feroz, Strep, do grupo A, havia de alguma forma penetrado no ferimento feito pelo coral na canela de Gary e se espalhou rapidamente. Estava provocando a fasciite necrosante, mais conhecida como doença da bactéria devoradora de carne. Ela é extremamente rara, cerca de 1.200 casos por ano nos Estados Unidos. Mas o que a torna tão assustadora é que 1/3 dos casos resulta em morte. Uma vez dentro do corpo, o Strep do grupo A começa a se multiplicar imediatamente. As bactérias vivem para se reproduzir, e esses micróbios unicelulares contêm todo o mecanismo necessário para seu crescimento e multiplicação. Mas ao contrário do mito popular, o Strep do grupo A não come carne literalmente. Ele se multiplica no tecido da pele, liberando toxinas ou proteínas que destroem o tecido saudável. Isto permite que a bactéria penetre no tecido para se alimentar e assim se reproduzir. Quando as bactérias estão em tecido morto, não há como esse tecido mandar sinais dizendo combatam essa infecção. E não há como os glóbulos brancos do sangue agir, porque tecidos mortos não enviam sinais para pedir ao sistema imunológico que venha ajudá-los. O tecido morto não permite que os antibióticos cheguem. Os antibióticos precisam entrar pela corrente sanguínea. Por isso, eles também não penetram nesses tecidos mortos. Como os antibióticos não podem atingir o Strep do grupo A e destruí-lo, o único tratamento é a cirurgia, que consiste na remoção radical do músculo e do tecido morto que contém a bactéria. A doença é chamada de fasciite necrosante
porque a bactéria causa inflamação da fáscia, a membrana que separa os músculos. Se você pensar nos seus músculos como gomos de laranja, as fáscias são a parte de fora, a cobertura dos gomos. As bactérias conseguem se mover melhor ao longo dessas fáscias planas do que avançar através dos músculos. Elas podem se mover por essas áreas com relativa rapidez. Se os germes destrutivos não forem removidos cirurgicamente, alguns podem escapar pela corrente sanguínea e podem atacar livremente qualquer parte do corpo. Ao tentar combater as infecções, o corpo pode liberar substâncias chamadas citocinas e outros tipos de sinalizadores que fazem com que a pessoa tenha fuga de fluidos pela corrente sanguínea para dentro dos pulmões, podendo também paralisar os rins ou atingir o fígado. E isso foi exatamente o que aconteceu com Gary Aguiar. Antes que os cirurgiões pudessem remover todo o tecido morto, as bactérias já tinham invadido a corrente sanguínea e atacado os órgãos vitais. Eu continuei a ter insuficiência renal, entrei em diálise contínua, então comecei a ter insuficiência pulmonar e depois insuficiência cardíaca. Meu irmão veio dos Estados Unidos, ele e minha mulher conseguiram um padre católico que me deu a extrema unção. Parecia que o strep do grupo A havia levado outra vida. Mas após 40 dias no hospital, Gary milagrosamente sobreviveu para confrontar o que as bactérias deixaram para trás. Minha perna estava coberta de ferimentos enormes. Parecia um filme de terror. É uma doença muito grave. Aqueles que sobrevivem, os médicos frequentemente têm que cortar pedaços de tecido, músculo e frequentemente membros inteiros para salvar o paciente. Você não é mais a mesma pessoa depois. Mesmo se perder um braço ou uma perna, essa perna pode não funcionar tão bem, porque a maioria dos grupos musculares importantes foram mortos pela infecção. Com tanto músculo removido, movimentos atléticos são agora dolorosos para o Gary. Essa é a parte de trás da minha perna. Aqui, bem aqui. Essa é a maior ferida. Aqui todos reparam. Aqui, acima do joelho, foi onde eles possivelmente removeram grande parte do tecido. E por isso esse músculo está meio saltado aqui e entorpecido aqui. O strep do grupo A é uma bactéria comum que existe em todos os lugares. Neste momento está localizada nas gargantas de milhões de americanos e por razões inexplicáveis não causam nenhum dano à maioria deles. Mas se ela entrar em contato com um ferimento aberto, o germe cruel pode causar a doença da bactéria devoradora de carne. Provavelmente ela poderia viver pelo menos vários dias em superfícies diversas. Pode viver sobre mesas, maçanetas, alças. Foi até descoberta viva na água do mar. Bom, existem muitas bactérias por aí que se pode pegar das pessoas. Mas para mim, acho que ia contrair na água. O estreptococo do grupo A é uma bactéria terrível, mas existe outro germe que pode ser ainda mais assustador. Malhar na academia no passado nos mantinha saudáveis. Agora pode ser perigoso para a nossa saúde. Número 9. MRSA. Um homem limpa um equipamento de ginástica suado. Depois, ele passa no rosto a mesma toalha suja que agora abriga uma bactéria assustadora. Ela saiu de alguém que usou o equipamento antes. O micróbio ameaçador foi depositado num pequeno arranhão no rosto do homem. Ele penetra naturalmente na pele através do corte. Dentro de dias, uma única célula dessa bactéria se reproduz em milhares de células bacterianas que liberam toxinas para paralisar o sistema imunológico e assim continuar se multiplicando. Furúnculos horríveis surgem no rosto da vítima enquanto os glóbulos brancos combatem as bactérias e as toxinas. Durante esse conflito microbiano, algumas bactérias podem se infiltrar na corrente sanguínea, onde causam uma variedade de problemas que podem ameaçar a vida. Pode ser em qualquer órgão do corpo humano. O Staph áureo pode infectá-lo. Esta é provavelmente a patogenia mais versátil. Ele faz de tudo nos humanos.
O estafilococo áureo resistente à meticilina, mais conhecido como MRSA ou SARM, é uma supercepa de estafilococo. Diferente da bactéria Strep do grupo A, o SARM é muito mais preponderante e fatal. Um novo relatório do CDC estima que mais norte-americanos morreram de infecções causadas pelo SARM do que HIV em 2005. Cerca de 19 mil perderam a vida por SARM, comparado a 17 mil de HIV. As bactérias estão entre os menores e mais antigos organismos vivos. São criaturas unicelulares que comerão qualquer coisa para sobreviver e se reproduzir. Por isso, os humanos são frequentemente o prato principal. As bactérias podem ser fatais, principalmente na medida em que elas podem ser oportunistas ao nos usar como recursos. Desta forma, as bactérias se aproveitam das toxinas para penetrar nas nossas células e liberar recursos preciosos que estão disponíveis dentro de nossas células e usá-los para o crescimento bacteriano. O SARM surgiu nos hospitais nos anos 60. Lá ele poderia facilmente ser transmitido devido à abundância de peles expostas, cortes e ferimentos, onde ele poderia entrar no corpo. Agora, uma nova cepa chamada SARM, adquirida em comunidade, está espalhando a doença em quase todos os lugares onde os humanos entram em contato uns com os outros. Por isso, agora ninguém está salvo de sua fúria. Não sabemos exatamente de onde veio. Provavelmente de um organismo, um micróbio estafilococo, que pegou esse elemento genético e estava capacitado a disseminá-lo com eficiência. Isso vem acontecendo repetidamente pelo mundo todo. A cepa do SARM de comunidade adquirida era comumente encontrada entre atletas de esportes que envolvem contato de pele com pele, o que frequentemente causa cortes e ferimentos. O SARM é conhecido como um supermicróbio porque é resistente aos antibióticos comumente usados, inclusive a meticilina, uma forma de penicilina feita do fungo Penicillium. Assim, é um desafio tratá-lo. Restam ainda alguns antibióticos que são de segunda linha, que não são usados com frequência e que poderão tratá-lo. Os médicos preferem manter esses antibióticos de reserva para infecções sérias. A questão é que, se os médicos derem esses que estão na reserva, as bactérias se modificarão e surgirão casos de resistência a eles. Um micro-organismo é resistente a antibióticos quando ele consegue resistir a eles, entre outras coisas, mudando sua estrutura de superfície. E o aumento de bactérias resistentes a antibióticos, como o SARM, pode, na verdade, vir do nosso uso excessivo de antibióticos. Damos ao organismo um motivo para desenvolver características resistentes. E parte disso é o que chamamos de pressão seletiva. Assim, em áreas onde as pessoas recebem grandes quantidades de antibióticos, dá a esse organismo em particular, que é resistente ao antibiótico, a chance de reproduzir. Geralmente é assim que vemos surgir a resistência. A resistência a antibióticos pode ser transmitida entre bactérias quando duas bactérias diferentes se engajam na forma de acasalamento microbiano entre si. Durante esse processo, elas podem trocar o DNA, um ácido nucleico que abriga o código genético de todos os organismos, e parte desse DNA carrega genes resistentes a antibióticos. O aumento de bactérias resistentes a antibióticos como o SARM alimentou temores de que o combate contra os nossos adversários microbianos está aumentando. A não ser que novas drogas sejam desenvolvidas, os humanos estarão constantemente se esquivando das balas. Eu acredito que o SARM será muito difícil de ser erradicado. O que nós vimos é um jogo de gato e rato. Nós desenvolvemos os antibióticos e as bactérias se tornam resistentes a eles. Até agora ainda não conseguimos vencer esse jogo. O SARM é de longe um dos germes mais ameaçadores. Mas existe outro organismo furtivo que usa um cúmplice para atacar. Alguns germes terríveis deram meia volta ao redor do mundo para infligir doenças globais. E agora, uma delas está a centímetros da nossa porta da frente. Noites quentes de verão trazem as pessoas às ruas para se refrescarem. Mas espreitando no escuro, um inimigo está pronto para dar sua picada fatal. Número 8. O vírus do Nilo Ocidental. Um mosquito pousa sobre o braço de uma mulher.
ele injeta sua saliva na pele dela enquanto suga sangue para se alimentar. Mas na saliva desse mosquito existe um vírus, um organismo cuja única missão na vida é fazer mais vírus. Aqueles que podem te deixar mortalmente doente. A mulher tem somente um inchaço da mordida que coça. Contudo, o vírus entrou no seu corpo. Diferente das bactérias, os vírus não têm mecanismos celulares para reproduzirem sozinhos. Assim, o vírus do Nilo Ocidental se infiltra rapidamente no leucócito e se apodera de seu mecanismo metabólico para se reproduzir. O vírus se multiplica até o ponto que sua prole rompe a célula, inundando a corrente sanguínea com novos vírus que se movem para atacar outras células. Em uma pequena percentagem de indivíduos, um mar de vírus entra no cérebro, onde provoca um inchaço tão grave que o cérebro literalmente empurra o crânio, causando uma morte dolorosa. Uma em 150 pessoas que desenvolvem uma reação do vírus do Nilo Ocidental terá uma reação fortíssima. 10% dessas pessoas não sobreviverão. E realmente não há muito o que fazer para se evitar isso, além de fornecer amplos cuidados hospitalares. O vírus do Nilo Ocidental foi descoberto no país africano de Uganda em 1937. Desde sua chegada aos Estados Unidos no final dos anos 90, o Nilo Ocidental tirou cerca de 1.000 vidas sem fim previsto. E tem mais, não existe cura disponível atualmente. O vírus do Nilo Ocidental é comumente encontrado na África. Mas o micróbio assassino agora emigrou para o mundo. Inicialmente, 61 pessoas contraíram o vírus em Nova York, provavelmente via um animal infectado transportado de alguma forma de transporte moderno. 7 delas morreram. O vírus também foi identificado no tecido de vários corvos. Os pássaros são hospedeiros naturais para o vírus, porque estão em todos os lugares do mundo e podem viajar grandes distâncias. Os mosquitos sugam o sangue de um pássaro infectado e depois injetam-o em pássaros saudáveis, espalhando assim a doença. Os pássaros são predominantes em qualquer lugar e os pássaros voam e os mosquitos também migram. Então, se um pássaro infectado for de uma região para outra e um mosquito não infectado se alimentar daquele pássaro, então teremos uma população de mosquitos infectados numa nova região. Os pássaros traficaram o vírus do Nilo Ocidental por praticamente todos os estados americanos. E com mosquitos como seus transmissores, todos estão vulneráveis ao vírus que tem o potencial de matar violentamente. E os mosquitos não só transmitem o Nilo Ocidental, como também carregam algo ainda mais mortal. Número 7. Plasmodium falciparum. A parasita que causa a malária. É uma doença que provoca uma febre aguda e sintomas semelhantes à gripe. Essa doença antiga ainda mata de 1 a 3 milhões de pessoas a cada ano, principalmente em regiões tropicais pobres. Na África subsaariana, uma criança morre de malária a cada 30 segundos. Como as bactérias e os vírus, os parasitas também são micro-organismos com uma função específica. Eles se localizam dentro ou sobre tecidos vivos de uma espécie, como os humanos, explorando-os para sobreviver se alimentando de células. O Plasmodium falciparum é um parasita primitivo. Ele invade o hospedeiro através da mordida de um mosquito. A partir daí, uma forma de infecção pode chegar ao fígado de um hospedeiro humano, se reproduzir e passar para a corrente sanguínea. Então, infectar os glóbulos vermelhos. Neste vídeo de glóbulos vermelhos infectados com Plasmodium falciparum, podemos ver esses parasitas literalmente explodindo células enquanto eles saem, e então infectam as células vizinhas. A melhor linha de defesa humana contra esses invasores estranhos é o nosso sistema imunológico, que inclui um exército de glóbulos brancos, os primeiros a reagir para impedir as infecções microbianas. Encontrado no sangue e nos tecidos, essas células frequentemente absorvem os corpos estranhos. Mas os parasitas da malária são furtivos.
Eles se escondem dentro do fígado e dos glóbulos vermelhos, onde permanecem quase invisíveis ao sistema imunológico, enquanto se multiplicam e finalmente matam as células. Nos casos graves, a malária massacra tantos glóbulos vermelhos que causa anemia grave, falência múltipla dos órgãos, coma e morte. O parasita Plasmodium falciparum permanece uma ameaça em potencial para quem vive ou visita regiões tropicais. Mas existe um germe ainda mais assustador que pode atacar qualquer um em qualquer lugar do mundo. É um assassino global, um dos maiores dos tempos modernos. Você pode estar se perguntando por que o próximo vírus é considerado um dos germes mais assustadores. Número 6. O vírus influenza, que causa a gripe. O vírus pode parecer inofensivo, mas a maioria de nós já o pegou várias vezes na vida e viveu para contar a história. Mas não se engane. A gripe não é como um resfriado comum. A gripe pode matar, e algumas cepas são profundamente mortais. O vírus influenza é assustador porque é facilmente transmissível por contato direto e indireto com uma pessoa infectada. A cada ano, a influenza ataca de 3 a 5 milhões de pessoas, resultando em até 500 mil mortes em todo o mundo. São 30 mil mortes a cada ano só nos Estados Unidos, de uma variedade comum de influenza humana, e nós subestimamos esse fato. A influenza é altamente contagiosa. O vírus é comumente transmitido através da inalação de gotículas de uma pessoa infectada que tossiu ou espirrou em você. Uma vez no corpo, o vírus começa a se reproduzir. Nosso sistema imunológico vem nos socorrer produzindo células T citotóxicas. Estas são anticorpos ou proteínas que podem inativar o vírus. As substâncias químicas também estimulam as fibras nervosas que provocam o espirro e a tosse para livrar o corpo da infecção virótica. Assim que o vírus é eliminado do corpo, nosso sistema imunológico produz células de memória que podem reconhecer esse vírus em particular e defender o corpo de infecções futuras. Mas alguns vírus conseguem superar essas células de memória, mudando constantemente a estrutura de sua superfície. Existem vírus que você pega e seu sistema imunológico elimina. Eles desaparecem. Mesmo assim, uma próxima versão pode surgir e provocar a doença de novo. Num único ano, há uma variedade de cepas de influenza. Algumas podem morrer, enquanto outras criam epidemias por todo o mundo chamadas pandemias. A pior registrada na história humana foi a gripe espanhola de 1918. Ela dizimou cerca de 50 milhões de pessoas. Provavelmente a maior ameaça de doença infecciosa que nós, a espécie humana, enfrentamos é a doença conduzida pelos animais. E é quase certo ser uma doença conduzida pelos pássaros e provavelmente será a influenza. Como o Nilo Ocidental, o vírus influenza tem um reservatório de centenas de milhões a bilhões de pássaros por todo o mundo. E quando os pássaros migram por longas distâncias, eles podem trocar cepas de influenza por um processo chamado recombinação, quando 2 vírus dentro de um animal trocam genes. Como resultado, um vírus novo ou modificado surge e pode ser passado para outros animais. Essa é a oportunidade para 2 cepas diferentes de influenza co-infectarem o mesmo animal ao mesmo tempo. E surge então um reagrupamento genético do vírus, contra o qual talvez não tenhamos nenhuma imunidade. Nossa melhor defesa contra o vírus da influenza é a vacina anual, que é feita normalmente da combinação de vírus vigentes tornados inativos através de um processo químico. Quando vacinados, o sistema imunológico reconhece os agentes da vacina como invasores estranhos. Os anticorpos ou as células T citotóxicas são produzidas para destruir os invasores, e as células de memória se lembram deles. Quando o vírus vigente aparece, as células de memória reconhecem seu código de proteína na vacina e o neutralizam antes que possa causar a doença. Mas como os vírus da influenza estão em constante mutação, precisamos de novas vacinas a cada ano. Assim, é uma batalha constante entre nós e eles.
E muitas vezes, os germes vencem. O perigo chega diariamente às nossas caixas de correio. Você está esperando uma pilha de contas, mas alguém lhe enviou algo ainda pior. Você abre o que parece ser um envelope vazio. Dali sai uma rajada de bactérias que foi fabricada como pó inodoro. Você acidentalmente as inala. Você pode potencialmente morrer em uma semana por causa dessa mensagem de morte. Número 5. Bacillus anthracis, que causa uma doença aguda, antraz. Em 2001, a bactéria foi enviada pelo correio dos Estados Unidos como agente de guerra biológica. 22 pessoas contraíram a patogenia e 5 delas morreram. Se tivesse esperado mais um dia, eu teria morrido, pois eu tinha tanto antraz no meu organismo que deveria ter morrido. Embora esses incidentes sejam raros, o que faz o antraz ser assustador é que, se não for tratado, o índice de mortalidade é de mais de 90% em 48 horas da inalação da bactéria. Por isso, o Centro de Controle de Doenças classificou o antraz como agente de categoria A, significando que ele apresenta o maior potencial para provocar um desastre humano global. Quando os Estados Unidos tinham um programa de armas biológicas, o organismo favorito, caso se quisesse provocar a morte, seria o antraz, porque ele é muito resistente. Uma vez feito em forma de esporo, ele ficará tranquilamente dentro de uma caixa numa prateleira durante anos e permanecerá infeccioso. E o bioterrorismo não é a única forma que o micróbio antraz pode matar. Em seu estado natural, esse germe em forma de esporo é encontrado no solo e é praticamente indestrutível. Seu esporo pode sobreviver inofensivamente por 100 anos. Mas se ingerido por um animal ao pastar, os esporos inativos de alguma forma tornam-se bactérias ativas e germinam dentro do animal, provocando uma doença terminal. Quando o animal morre, as bactérias ativas voltam ao estado de esporos. Eles, por sua vez, se tornam uma fonte de infecção para os humanos, tanto pela ingestão da carne contaminada, quanto pelo contato com uma lesão na pele ao se manipular o animal morto. Os Estados Unidos vacinam o gado, por isso as infecções são raras. Mas por não ser uma regra mundial, está espalhando terror nos pastos e pradarias de todo o planeta. Ovelhas, gado e, em ocasiões muito raras, humanos, a não ser que se tratem imediatamente, quase sempre morrem. Uma forma rara e altamente letal de transmissão é através da inalação de esporos que vêm de animais em decomposição. Uma vez inalado, os esporos de antraz vão para os pulmões. Os leucócitos chegam rapidamente ao local e absorvem os esporos, transportando-os para os linfônodos, que existem por todo o corpo e agem como filtros ou armadilhas para partículas estranhas como as bactérias. Mas uma vez nos linfônodos, os esporos de antraz cativos se transformam de bactérias inativas para ativas, matando os leucócitos nos linfônodos. Assim, esses germes fatais ficam livres e são liberados dentro da corrente sanguínea. Na verdade, começarão a se dividir e crescer dentro da corrente sanguínea e lá produzirão uma série de toxinas que nós coletivamente nos referimos como toxinas do antraz, que atinge diretamente o hospedeiro. Além disso, elas também reprimem o sistema imunológico, permitindo que as bactérias cresçam em números muito altos dentro do hospedeiro humano. Em menos de uma semana, esses demônios microbianos conseguem se multiplicar a números tão altos e segregam tanta toxina que os vasos sanguíneos começam a vazar incontrolavelmente. A perda de sangue por esses vasos sanguíneos resulta em falência múltipla dos órgãos e morte. O tratamento antibiótico é eficaz se administrado durante a primeira manifestação da doença, para impedir que a bactéria cresça e reverta a doença. Mas uma vez que uma certa concentração de bactérias e toxinas atingem o interior do hospedeiro, os antibióticos não fazem mais efeito. O Bacillus anthracis permanece alarmante, mas os germes mais assustadores são resultado da natureza ou de alguma outra força sinistra.
O fato é que a natureza fez um bom trabalho ao criar alguns dos mais diabólicos e terríveis vírus que temos conhecimento. Na verdade, pode-se argumentar que a natureza fez um trabalho muito melhor do que nós faríamos. O próximo germe pode se tornar um agente ainda mais mortal do que o antraz. Número 4. O ortopoxvírus variolae, que causa varíola. A varíola é o organismo que não me deixa dormir à noite quando eu penso sobre a ameaça de terrorismo biológico. A varíola é uma doença assustadora porque o vírus é facilmente transmitido através da inalação ou contato físico com uma pessoa ou objeto infectados. Só no século XX matou 500 milhões de pessoas por todo o mundo. A forma severa, conhecida como varíola hemorrágica, tem um índice de fatalidade que vai de 90% a 100%. Diferente de outros vírus, os humanos são sua única presa. Uma vez dentro do corpo, o vírus da varíola se multiplica nos glóbulos brancos, baço, medula óssea e linfônodos, causando febre e toxemia antes de liberar sua fúria total. Depois de 2 semanas, o vírus se aloja em pequenos vasos sanguíneos da pele e da boca, apoderando-se de células para usar seu mecanismo metabólico para a reprodução. Ao se multiplicar, o vírus produz supuração, pústulas infecciosas e hemorragia na pele e nas mucosas. Tudo isso leva a uma morte dolorosa. Pelo fato do vírus ter um tempo de incubação muito longo antes da erupção típica aparecer, pode ter certeza de que muitas pessoas já estarão infectadas antes de alguém diagnosticar a existência da varíola com base na presença da erupção clássica. No século XX, a varíola assolou terrivelmente a população humana. Em 1979, ela foi finalmente erradicada através de um programa de vacinação global. A doença se foi, mas o vírus da varíola sobrevive. Sob acordo internacional, os frascos restantes da varíola deveriam ser guardados em 2 locais vigiados. Um no Centro de Controle de Doenças em Atlanta, Geórgia, e outro em Vector, um laboratório biológico na Rússia Central. Foi pedido aos países que enviassem o vírus da varíola isolado ou acumulado para um desses 2 laboratórios. Não há absolutamente uma forma de verificar se isso foi feito. É possível que exista o vírus da varíola, não intencionalmente, mas simplesmente por descuido, dentro de freezers em vários locais por todo o mundo. Entre outras coisas, o vírus da varíola é mantido por seus valores medicinais no desenvolvimento de vacinas para outras enfermidades. Mas muitos se preocupam se os frascos restantes do vírus podem chegar a mãos erradas e ser usados como agente de guerra biológica. O programa de vacinação foi há tanto tempo que as células de memória dos que foram inoculados não são eficazes para armar um contra-ataque. Atualmente não há normas para vacinar a população em geral contra possíveis agentes de bioterrorismo. Se alguém se apossasse do vírus da varíola e decidisse usá-lo como arma biológica, seria um pesadelo. Porque o vírus se dissemina muito rapidamente de pessoa a pessoa, e se isso acontecesse, seria improvável conseguirmos deter sua deflagração com a vacinação. A varíola tem o potencial de matar de novo. Por isso é o número 4. Mas existe outro germe antigo que nunca parou de matar, praticamente desde o início da civilização humana. Você está caminhando nas montanhas. O ambiente parece tranquilo e sereno. Mas perto dali, um assassino espera pacientemente por sua próxima vítima. Número 3. Yersinia pestis, que causa a peste bubônica. Um bando de pulgas está infestando o esquilo morto. Ao sugar o sangue do animal para sua sobrevivência, as pulgas também ingerem bactérias traiçoeiras. Os germes não matam as pulgas, mas as usam como transporte. Agora, as pulgas procuram por outra fonte de sangue, e por acaso é você. As bactérias aproveitam a carona. Você sente mordidas nos braços.
A saliva das pulgas, agora cheias de bactérias, é injetada na sua pele através de sua boca em forma de tubo. Você as espanta e continua a caminhar. Mas as bactérias letais ficaram e encontraram um novo habitat para procriar. Elas vão para os linfônodos regionais e começam a se multiplicar. Isso causa inchaços do tamanho de laranjas em suas axilas, pescoço e virilha por causa da inflamação e dos glóbulos brancos que correm para o local. Finalmente, os glóbulos brancos morrem, o pus cresce e os linfônodos se rompem, liberando bactérias e toxinas letais na corrente sanguínea. Sem um tratamento com antibióticos, você morrerá numa semana do choque ou do sangramento espontâneo dentro da pele e mucosas. A Yersinia pestis é uma bactéria antiga que causa a peste bubônica. Só no século XIV, a doença acabou com 75 milhões de vidas. Frequentemente descartada como uma patogenia do passado, a doença bacteriana continua a matar até 2.000 pessoas em todo o mundo anualmente. Assim, se você estiver numa montanha e vir um esquilo morto, não se aproxime, porque esse esquilo pode ter morrido da peste e as pulgas podem pular em você e passar a peste, que pode entrar na corrente sanguínea imediatamente e causar um tipo sistêmico de peste que tem um índice de mortalidade de 50% a 75% se não for tratada. Yersinia pestis é considerada por muitos como o germe mais letal da história da civilização humana, embora outro germe aterrador talvez possa superá-lo. Número 2. O vírus da imunodeficiência humana, ou HIV. O HIV pode provocar a síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida como AIDS, que já tirou cerca de 25 milhões de vidas desde 1975. Neste exato momento, o HIV infecta mais de 36 milhões de pessoas por todo o mundo. O HIV é um vírus diabólico. As células que ele infecta são as mesmas células que deveriam combatê-lo. E o problema é que, diferente dos outros vírus, o corpo humano não consegue se livrar dele. É uma infecção para toda a vida. Cada vírus tem sua própria maneira de atacar o corpo humano. Mas o HIV é completamente único. HIV sozinho não mata. O caçador microbiano paralisa as defesas imunológicas de uma pessoa, os instrumentos usados para combater os germes invasores, infectando e exterminando os leucócitos cruciais chamados linfócitos T auxiliares. Uma vez que a pessoa perde muitas células T, o corpo dele ou dela não poderá mais enfrentar outros micróbios que causam infecções. O HIV basicamente abre as comportas por consequência. Os germes finalmente se alastram nas pessoas infectadas com o HIV e elas morrem de infecções no pulmão e na pele ou de outras doenças. Isso é conhecido como AIDS. Com o tempo, enquanto o vírus se multiplica e o sistema imunológico é assolado por ele, o nosso corpo tem cada vez menos potencial para combater o HIV, porque o HIV está matando todas as células que deveriam combatê-lo. Se a pessoa tem HIV, ela não consegue se livrar do vírus. Pode somente passar cópias dele para outras pessoas ao interagir com elas. O vírus entra nos humanos e você não sabe que o tem por um longo período de tempo. E isso permite que você o transmita mais facilmente para outras pessoas da população. Atualmente existem diversas drogas para combater o HIV. Elas não podem curar a infecção, mas podem mantê-la sob controle, impedindo a multiplicação do HIV. Infelizmente, na África e em outras partes do mundo em desenvolvimento onde o HIV está se espalhando mais rapidamente, a maioria das pessoas não tem acesso ou dinheiro suficiente para comprar essas drogas. O HIV provocou um desespero incalculável. Mas existe um outro vírus que pode ser o germe mais assustador do planeta. Então, qual é o germe considerado por muitos o mais ameaçador que existe na face da Terra? Acredita-se que a origem desse assassino é a República Democrática do Congo, na África.
Caçadores voltam de uma caçada bem-sucedida. Eles capturaram e mataram os chimpanzés para alimentar suas famílias famintas. Mas, em vez disso, eles podem estar condenados a uma sentença de morte. Suas facas e mãos ensanguentadas estão cobertas do que pode ser o germe mais letal do planeta. Número 1. O vírus Ebola. Esse predador microbiano causa a febre hemorrágica Ebola, uma manifestação hemorrágica que tem praticamente 100% de índice de mortalidade, o maior de todas as patogenias conhecidas. E o que é pior, não tem cura. O vírus Ebola é altamente fatal. É um dos vírus mais letais conhecidos a atingir os humanos. O Ebola é chamado de hot vírus porque é muito letal. E a transmissão da doença ainda permanece sem confirmação. Originalmente, acreditava-se que os gorilas e os chimpanzés eram os hospedeiros da patogenia. O vírus não afeta seus hospedeiros. Eles são meros portadores do vírus. Mas novas e surpreendentes evidências sugerem que morcegos frugívoros da África Central podem ser os hospedeiros, que por sua vez infectam as espécies de macacos. O Ebola é transmitido para os humanos através do sangue ou fluidos do corpo de um animal ou de um humano infectado que tenha contraído a doença. Centenas já foram vítimas desse micróbio na África Central. Existe um ritual em algumas tribos da África onde o corpo do parente falecido é lavado por todos os membros da família. Bem, esta é uma receita perfeita para a disseminação do Ebola de uma pessoa para outra, porque esse sangue está repleto de vírus. Uma vez que o Ebola entra no corpo, o vírus pré-seleciona vários tipos de células. Finalmente entra nas células que revestem os vasos sanguíneos, onde se multiplica tão rapidamente que destrói as superfícies dos vasos, causando hemorragia interna intensa. O vírus Ebola se infiltra na corrente sanguínea, causando a formação de coágulos de sangue, que por fim irão bloquear o suprimento de sangue para os órgãos principais. Isso leva à falência dos órgãos. De 1 a 2 semanas, a coagulação leva à morte por um processo de colapso total, com hemorragia espontânea ocorrendo de todos os orifícios possíveis. A pessoa tem uma morte violenta sangrando por todos os orifícios e às vezes até minando o sangue pela pele. Contrair o Ebola pode ser raro para o cidadão comum do mundo. Mas já que o vírus se espalha com uma velocidade destrutiva e não há vacina ou tratamento aprovados, o CDC classificou o vírus Ebola como um agente de bioterrorismo de categoria A. Isso significa que ele tem o mais alto potencial para catástrofes adversas de larga escala em humanos. Não há evidências de que o Ebola possa ser transmitido por via respiratória a humanos, mas mostraram que ele pode ser transmitido por via respiratória em macacos. Isso é um pouco assustador. É uma transmissão mais fácil do que a transmissão por contato com sangue. Esses germes assassinos vieram com certeza para ficar. Mas a qualquer momento, um desses monstros terríveis poderia ser retirado da lista. No futuro, um germe ainda mais assustador poderia surgir. Ainda mais contagioso, resistente a todas as drogas e ao nosso sistema imunológico. A humanidade enfrentaria o Armagedon microbiano de uma das menores criaturas do mundo.